acolhidos com amor. Todas as vezes que nós temos entrado à nossa casa, nós já estamos sendo tratados, cuidados pelos nossos irmãos espirituais. Nesses momentos são importantes que possamos esquecer todos os problemas lá fora. A doutrina espírita nos dá a oportunidade de nos conhecermos. Esse é o primeiro passo para que possamos viver da melhor forma possível aqui no mundo espiritual, no mundo físico, né? Diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades. O primeiro passo é conhecer a nós mesmos. Então, quando nós viemos à casa espírita, que é um hospital, escola, um templo de amor, né? É a oportunidade de nós nos conhecermos. Aqui na nossa casa, nós estudamos o Livro dos Espíritos e o Livro do Evangelho, para quem está vindo pela primeira vez, né? Nós fazemos um sábado o Livro dos Espíritos, um outro sábado o Livro do Evangelho, e assim a gente vai. No dia de hoje, vamos estudar o Livro dos Espíritos, passo a passo, pergunta por pergunta, né? Para que a gente possa, juntos, compreender, né, essa codificação que foi trazida pelo nosso irmão Allan Kardec através dos Espíritos. A nossa doutrina é a doutrina dos Espíritos, vinda do mundo espiritual, né? Esse livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação. É um livro de perguntas e respostas, onde Allan Kardec pergunta aos Espíritos e eles respondem, né, para ele, para que ele pudesse ter feito criado essa doutrina. Agora, que perguntas são essas? São todas as perguntas em que nós gostaríamos de fazer para nos conhecermos, né? De onde nós vimos, de onde nós viemos, né? Qual é a nossa responsabilidade aqui? Por que estamos aqui? Por que somos felizes ou que somos tristes? Por que passamos por dificuldades ou não, né? Porque para uns a vida é mais fácil, para outras é tão difícil. Então é isso, são as perguntas que nós faríamos, as dúvidas que nós carregamos. Só que ele, né, como um espírito inteligente e preparado para isso, ele fez as perguntas aos irmãos espirituais. De que forma? Ele usou os médiuns da época em todos os cantos do planeta. Ele foi perguntando, né, médiuns de várias regiões, a mesma pergunta, para que realmente ele tivesse certeza de que aquela questão, né? Por que é assim? Nós sempre dissemos assim, gente, devemos acreditar nos espíritos quando vem trazer uma mensagem para a gente. Para isso, precisamos saber quem é esse espírito. Porque os nossos sentidos físicos não conseguem enxergar. Nem sentimos, nem enxergamos, né? Muitas vezes ouvimos muito mal quando ouvimos. Então, devemos acreditar. É importante que a gente tenha um conhecimento de quem é esse espírito. Então, por exemplo, se o Allan Kardec fizesse a pergunta para o primeiro espírito e ele respondesse e ele lançasse um livro, não ia ter certeza de que aquilo foi um espírito de luz, que foi um espírito que tivesse compreensão suficiente para responder aquela pergunta. Então ele fez a mesma pergunta por diversos espíritos, para que aquela questão realmente viesse o mais perfeita possível para a gente, para a nossa compreensão. Quando a gente fala de codificação espírita, é codificar. Codificar é tornar legível, tornar compreensível para a gente a doutrina do Cristo, né? A doutrina dos Espíritos é exatamente tudo que o Cristo trouxe para nós. Aquilo que ele trouxe e aquilo que ele não pôde trazer na época porque a gente não compreendia. Mas é a doutrina do Cristo, né? De forma que a gente pudesse entender. Vocês já leram uma parábola do Cristo? As várias parábolas que ele traz no Evangelho? É difícil de compreender ainda hoje, né? A gente fala, caramba, de que ele está falando?
Então o codificador, ele fez exatamente isso, ele codificou de forma que a gente pudesse entender. O primeiro livro, o livro dos Espíritos; o segundo livro, o livro do Evangelho, segundo o Espiritismo; o terceiro livro, o livro dos Médiuns, né? O quarto livro, o livro O Céu e o Inferno; e o quinto livro, a Gênese. São 5 livros da codificação que é importante que a gente possa estudar. É estudando que a gente vai nos compreendendo, e principalmente, mais do que isso, compreendendo a necessidade de estarmos aqui. Porque é difícil a gente entender uma dor se a gente não sabe por que está doendo, por que nós sentimos essa dor. Por que eu sofro e o outro não sofre? Por que eu passo dificuldade e o outro não passa? Que Deus é esse que me dá o sofrimento e o outro só alegria? Então, para que possamos fazer esse questionamento com embasamento intelectual e moral, precisamos estudar. Essa é a nossa oportunidade. Essa é a oportunidade da Casa Espírita, oferecer a gente a possibilidade de entender, né, quais são os propósitos de Deus para cada um de nós. Então nós já estamos na questão 76, né? Estamos falando dos espíritos. Aqui nós vamos falar sobre a origem e natureza dos espíritos, o mundo normal, primitivo, forma e ambiguidade dos espíritos, perispíritos, vamos falar muito sobre isso, diferentes ordens dos espíritos, escala espírita, que é terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem, né? Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros, progressão dos espíritos, anjos e demônios. Então, nesse capítulo a gente vai falar sobre tudo isso aí. Então vamos lá, né? Questão 76, origem e natureza dos espíritos. Allan Kardec perguntou aos irmãos espirituais: que definição se pode dar dos espíritos? Nós, nas questões anteriores, já falamos disso, né? Como nós podemos definir o espírito? Porque, primeiramente, vamos pensar o seguinte: quando falamos de espíritos, estamos falando de quem? De nós mesmos, né? Então, ainda temos medo de espírito? É importante a gente, né, fazer esse questionamento profundo mesmo, com reflexão realmente. Temos medo de espírito? Se temos, e temos a compreensão que espíritos somos nós mesmos, vamos começar a mudar, né? Começar a mudar, não é verdade? Espíritos somos nós mesmos, nós somos espíritos, estamos encarnados. Mais uma vez, já encarnamos muitas vezes e iremos encarnar muitas outras, até que a gente se torne perfeito, porque esse é o objetivo do Pai, né? Que a gente chegue à perfeição. Todos nós chegaremos, todos, porque assim o Pai quer. A única diferença é quando, né? Quando que a gente vai ser perfeito? Aí depende de cada um de nós. Oi, querido. Quando a gente acontece frequentemente comigo, estou aqui parado e do nada aquele arrepio. Isso seria uma tipo de vibração? Vibração não é, né? Agora tem que saber, a gente tem que identificar que vibração é essa. Como que a gente consegue? Pode ser vibração de um irmão espiritual, no mundo espiritual, mas pode ser vibração de um irmão, um espírito encarnado também. Quantas vezes a gente chega próximo de uma pessoa e sente arrepio? A gente sente a vibração dela, né? Às vezes a vibração é boa e às vezes a vibração é ruim, né? Mas vibração, né, a gente sabe que é uma energia, né? É um tipo de energia que você está sentindo, não é verdade? A gente não sente vibração no frio, quando a temperatura baixa? É uma vibração. Mas tem como identificar? Aí depende da tua mediunidade. Porque a gente sempre fala assim, a gente sempre fala assim, todos nós somos médios.
Todos. Mas aí a pessoa fala assim, mas eu não enxergo nada, eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não ouço nada. Mas é médium. Por que todos nós somos médios? Porque se não fôssemos, não teríamos comunicação com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, né? Vocês dão o nome que vocês quiserem. Mas é um irmão responsável pela sua encarnação. Está ali junto contigo, caminhando junto contigo. Né? Às vezes a gente esquece, né, que nós não estamos sozinhos em momento nenhum. Não existe solidão. Não existe. Estamos sempre acompanhados. Só depende de quem? Né? Depende de nós mesmos. Essa companhia vai ser boa ou vai ser ruim, dependendo de nós mesmos. Nós temos o nosso mentor que está sempre conosco, mas ele respeita profundamente o nosso livre-arbítrio, gente. Porque quem deu foi Deus. Todos respeitam o nosso livre-arbítrio, a sua escolha. Se o seu pensamento não for um pensamento legal, se a sua vibração não for uma vibração legal, se a sua incompreensão ainda está muito aquém da realidade, né? Não compreende ainda os propósitos do Pai, ainda reclama demais, ainda queixa muito, ainda procura não se responsabilizar pelos seus atos. Tudo isso faz com que a nossa vibração tenha uma identificação baixa. Quem vai ser a sua companhia espiritual? Todos aqueles irmãos espirituais que se afinam com a sua vibração, porque nós nos aproximamos por afinidade. Isso é lei natural, meu Pai. Ninguém consegue ficar perto de alguém que não tenha a mesma afinidade que você. Não dá. Sabe aquela coisa? Eu cheguei e já estou com vontade de ir embora. É porque a sua vibração não está igual ao ambiente que você chegou. Pode estar mais baixo, mas pode estar mais alto também. Então, é importante a gente observar que nós emitimos uma vibração o tempo inteiro que nos identifica. Um médium vidente consegue olhar para nós e identificar a nossa vibração pela coloração, porque essa vibração emite uma coloração. Pelo cheiro, essa vibração emite um cheiro. Olha só que interessante, né? Então, os médios que têm uma sensibilidade maior, né, que conseguem observar, né, essa vibração, eles identificam. Você viu quando uma pessoa fala assim, aquela pessoa ali está carregada? Já ouviu falar isso? Não? Carregada. Está carregada. É a vibração. A gente às vezes não identifica. Carregada de quê? É alguma coisa que me incomoda. Mas você não sabe o que é, porque muitas vezes você não está enxergando ainda. Mas você sente. Olha só que interessante. Você sente uma coisa diferente. Né? Porque a gente entra em contato com a vibração do outro. Agora, o mais interessante é o seguinte: quando nós entramos em contato com a vibração do outro, nós sentimos a vibração do outro, não sentimos? Mas o outro sente a nossa também. É uma troca. Toda vez que a gente se aproxima de alguém, encarnado ou desencarnado, né? Perispírito a perispírito ali, trocamos energia. Trocamos. Então, se a gente se aproxima de alguém que sentimos que a vibração dela não está boa, não é hora de entrar em oração? Para que a nossa vibração modifique um pouco a vibração dela? Talvez ela não esteja bem mesmo. Né? É importante. Então, nós estamos falando disso, né? Que significado pode se dar ao espírito? Então, o que é o espírito? Os irmãos responderam assim, pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo, fora do mundo material. Então, se nós somos seres inteligentes, né, que povoamos o universo, fora do mundo material, nós pertencemos ao planeta Terra? Não, gente? Não, somos extraterrestres também. Vocês não ficam preocupados quando aparecerem os extraterrestres nos visitando, porque eles já estão aí. Eles já estão aí e cada vez mais eles vão se apresentar. São seres que vieram para nos ajudar no processo de transformação do nosso órbito, né? Vamos passar por um momento regenerativo, onde o mal não terá mais a força que tem agora. Eles já estão aí.
Cada vez mais eles vão se apresentar. Aí você fala assim, mas é extraterrestre, vou ficar com medo. Não, você também é extraterrestre. Você não pertence ao mundo material. Você pertence ao universo. Não muda a nossa compreensão com relação às coisas, porque a gente vem dizendo a vida inteira, né? Porque o extraterrestre, viu um monte de filme de extraterrestre, achando que nós não somos extraterrestres. Nós não pertencemos a mundo material, gente. Pertencemos ao universo. Habitamos os mundos, né? Para que possamos evoluir. E olha que engraçado, a gente vai dizer isso aqui, mas já para a gente poder ter uma noção legal. O mundo que habitamos é exatamente o que nós precisamos, porque ele tem a vibração, olha só, condizente com a nossa vibração. Então, se nós vivemos hoje no planeta Terra, onde o ambiente é de prova e expiação, onde esse ambiente pertence a espíritos imperfeitos, que tipo de espírito nós somos? Imperfeitos. Isso já baixa a nossa bola, né? Porque às vezes a gente acha que é perfeito, né? Somos imperfeitos. Pertencemos ao planeta, estamos no planeta, pertencemos não, estamos habitando o planeta Terra, né? Num momento de prova e expiação, aonde essa vibração, né? Habitam espíritos imperfeitos. Somos imperfeitos, né? Estamos trabalhando para a gente poder caminhar, sair desse estágio de ignorância que a gente ainda carrega. E quando a gente fala em ignorância, nós falamos em ignorância intelectual e ignorância moral. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não sou ignorante, né? Eu tenho compreensão de um monte de coisa. Mas e o lado moral? Como é que está? A ignorância moral é o que mais pesa na nossa vida. É claro que a gente tem que ter compreensão no lado intelectual, sem dúvida nenhuma, porque uma coisa ajuda a outra, né? Mas a ignorância moral trava o nosso crescimento. Trava. Por isso nós estamos aqui, nesse momento de imperfeição ainda. Tem uma nota aqui, nessa primeira questão, que fala assim: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente do universo, né? Então, está designando a individualidade. Todos nós somos um indivíduo. Todos nós somos um indivíduo. Somos diferentes um do outro. Somos, né, atingimos essa questão da individualidade. Vamos fazer uma comparação com os animais, né? Porque a gente gosta de falar, né? Nosso animalzinho é muito inteligente. O meu cachorro é muito inteligente. Quando ele fala da inteligência universal, é a fonte criadora ou o princípio vital? Não, aqui não é princípio vital, não. É a fonte criadora. Isso. Não é princípio vital, não. O princípio vital é a designação do mundo universal. Né? Porque a gente gosta de comparar o nosso animalzinho, né? Dizendo ele que ele é inteligente. O cachorro é muito inteligente. Faz isso, faz aquilo outro. Né? O animal, principalmente o doméstico, né? Principalmente o animal doméstico, já está mais avançado em termos da conquista da inteligência do que o animal selvagem, né? Ele aprende com facilidade. Você está ensinando a ele. Então ele tem a condição, a capacidade de aprender, mas ele não toma decisões. Ele não pensa. Ele não pensa, ele age por instinto. Ele não pensa. Tanto é que muitas vezes a gente tem um animalzinho tão dócil, né? Mas em determinado dia ele te morde. Por que ele me mordeu hoje? Ele não pensa. Não é verdade? Então, a diferença nossa do animal é que nós atingimos a individualidade, quer dizer, nos tornamos não igual a todos, mas somos um. Eu sou um, ele é outro, ele é outro, ele é outro. Diferente. Todos nós somos um, diferente do outro. Né? Porque atingimos a capacidade de raciocínio, temos inteligência. Essa é a nossa diferença.
77. Os espíritos são seres distintos da divindade? Ou serão simples emanações ou porções dessa, e por isso denominados filhos de Deus? Já falamos disso, né? Essa compreensão que às vezes confunde a nossa cabeça, né? São seres distintos da divindade, quer dizer, são distintos de Deus, ou fazemos parte de Deus? O que vocês acham? Já falamos disso? Fazemos parte de Deus ou somos distintos de Deus? A gente precisa compreender isso mesmo, de verdade. Olha só, se nós criamos uma cadeira, a cadeira é criação nossa, ela faz parte da gente, ou ela é distinta da gente? Distinta, é criação, a gente precisa entender o seguinte: se nós fizéssemos parte do Criador, o Criador teria partes imperfeitas. Nós não somos imperfeitos? Somos. Então o Criador teria partes imperfeitas. E o Criador tem partes imperfeitas? Não tem. Então nós somos criatura, somos criados pelo Pai, somos distintos da criação, né? Olha o que os irmãos respondem. Meu Deus, a gente já falou isso antes. Vocês vão observar que como as perguntas são feitas aos irmãos espirituais, né? E o Allan Kardec, ele perguntava a mesma pergunta várias vezes, de forma diferente, cansativa mesmo. Por quê? Porque era para a gente realmente memorizar. Porque às vezes a gente passa por uma pergunta e acha que entendeu, né? Quando a gente fizer essa pergunta lá na frente, a gente já não sei mais. Então ele fez essa pergunta várias vezes, que é para a gente entender mesmo. Mas os irmãos respondiam assim, olha só: meu Deus, são obras de Deus, exatamente qual a máquina é a do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Nós somos obra do Pai, não somos o próprio Pai. Não é verdade? Sabes que quando faz uma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos sua obra. Então acho que ficou bem, né? Não fazemos parte de Deus. Não somos perfeitos. Somos imperfeitos. 78. Os espíritos tiveram princípio ou existe como Deus de toda a eternidade? O que vocês acham? Nós tivemos um princípio ou nós existimos já de toda a eternidade como Criador? Se a pergunta anterior disse que nós fomos criados, então teve um dia que nós fomos criados. Tivemos um início. Né? Porque quem existe de toda a eternidade é Deus. Se nós existíssemos de toda a eternidade, seríamos deuses também, né? Igual a Ele. Então não teria um único Deus, não é verdade? Se não tivesse tudo tido princípio, seria igual a Deus, quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quando, porém, ao modo porque nos criou e em momento o fez, nada sabemos, né? Como que Ele nos fez? Nem os espíritos superiores sabem, né? Nem esses espíritos que responderam aqui não sabem. Podeis dizer que não tivemos princípio. Se quiseres com isso significar que sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como a cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Então, gente, nem os espíritos que responderam sabem como que nós fomos criados, né? É um
mistério realmente. Existem algumas coisas que nós precisaremos estar numa escala muito avançada em termos de evolução para sabermos. Porque por enquanto fica muito complicado para a gente, né? Então, os próprios irmãos espirituais aqui nessa época não sabiam. 79. Pois que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material. Existem esses dois elementos, já falamos deles? O elemento inteligente, o elemento material. Pode-se dizer que os espíritos são formados por elemento inteligente, como os corpos inertes o são de elementos material? O que vocês acham? Né? No universo existem dois elementos gerais, o elemento inteligente e o elemento material. Pode-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes, quer dizer, a matéria, né? O são do elemento material? Aí a gente diz assim, evidentemente, os espíritos são a individualização, o princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo que essa formação se operou é o que desconhecemos. Então, por exemplo, nós temos aquela tríade, né, para a gente poder tirar essa duas. Por isso que ele fez essa pergunta aqui. Estava lá na frente, lembra? Nós temos aquela tríade, né? Existe no universo Deus, Espírito e matéria. Essa matéria a gente está falando do fluido universal, né? Que é a matéria primitiva, a célula primitiva, que forma todas as outras matérias que a gente pode compreender ou não compreender, que vemos ou que não vemos, né? Todas as matérias. Aí a gente fala assim, mas Deus é o Criador de tudo, né? Deus é o Criador de tudo, né? Então, Ele criou essa matéria que não formou o princípio inteligente, que a gente fala, o princípio vital, né? Que dá vida aos corpos orgânicos. Não dá vida ao corpo orgânico, o princípio vital? Você tem uma matéria bruta. Se essa matéria bruta estiver incorporada ao princípio vital, ela se torna orgânica, ela tem vida, né? Então, nós não falamos isso no sábado passado? Se a gente imaginar que esse princípio vital sofre um processo evolutivo, né, de individualização, um dia ele vai se tornar um ser inteligente. É o que o Espírito se imagina, que daí saiu a formação espiritual do Espírito, entendeu? Mas isso ainda é um mistério, porque na verdade o que mais é compreensível para a gente é essa tríade, Deus, Espírito e matéria. Como foi o formato do Espírito? Não sabemos, né? Assim como não sabemos como foi formada a matéria. Sabemos como foi formada a matéria? Não sabemos, né? Por que a gente tem que saber disso? A gente fala, mas por que eu tenho que saber como foi formado o Espírito? Porque a gente tem que fazer essas questões também, né? Eu vim na casa espírita para saber como foi formado o Espírito, como foi formada a matéria. Por que isso é importante para mim? Gente, quando a gente fala de matéria, não é essa matéria bruta que a gente conhece. Matéria, ela começa lá no fluido universal, né? A matéria primitiva, que nós movimentamos ela como? Já falamos aqui. Como que movimentamos essa matéria primitiva? Com o pensamento. Deus nos deu essa oportunidade de movimentar a matéria fluídica, né? Que é esse fluido universal, com o pensamento. Então, quando pensamos alguma coisa, boa ou ruim, estamos movimentando essa matéria que Deus criou, né? Olha a responsabilização que a gente tem. Quando emitimos um pensamento bom para alguém, por que a pessoa recebe esse pensamento? Porque nós emitimos pela modificação do fluido universal. Modificamos ele e emitimos com o nosso pensamento. Criamos. Se nós pensarmos alguma coisa, sempre damos exemplo de quê? Da geladeira. Quando falamos em geladeira, todo mundo já imaginou geladeira, não já imaginou? Vocês criaram ela. Já criaram. Só de pensar, já criaram. Para ela se tornar visível, basta que vocês treinem o fortalecimento do pensamento. Isso é uma questão, né, de evolução espiritual.
tiver essa condição, começa a plasmar, que a gente fala. Ela começa a aparecer, de tanto que a gente vai juntando células do fluido universal e formando cada pedacinho, cada estrutura, seja dessa, a gente conhece como formato. É interessante isso. Como que a gente consegue fazer tocar? Como é que Jesus, depois da cruz, voltou? O que ele formou? O que ele movimentou? Que ele já tem esse conhecimento há milhares de anos, muito antes de a gente o conhecer. Ele transformou. Ele fez com que o fluido universal formasse, né, o seu invólucro físico, a ponto de ser tocado. São Tomé não quis ser tocado? Não acreditava? Não acredito. Mesmo vendo, eu não acredito. Aí ele mostrou, ele não me toca aqui. E São Tomé só acreditou quando tocou nele. Não é mágica, a gente achava que aquilo era uma... Meu Deus, né? Como é que Jesus conseguia fazer aquilo? É porque ele conhece as leis naturais. Tudo para a gente é um desconhecimento. Nós não conhecemos as leis naturais. Por isso a gente não consegue produzir coisas. Agora, é claro que todas as habilidades é dada ao espírito dentro do seu patamar de evolução. Você imagina essa capacidade, essa habilidade dada ao ignorante moral? O que ele não fazia com o mundo? O que ele não faria, né? Com o mundo e com as pessoas? Então, é claro, essas habilidades você vai conquistando à medida que você vai evoluindo moralmente e intelectualmente. Vai entendendo como se faz isso. Mas nós, na nossa condição de imperfeitos, movimentamos o fluido universal. Quando pensamos mal de alguém, quando desejamos mal de alguém, ou bem, quando fazemos as nossas fofoquinhas, né? Falando mal de um, falando mal de outro, falando mal do ciclano, Quando fizemos isso, gente, estamos movimentando o fluido universal diante daquela pessoa. Se a pessoa tiver numa vibração baixa, ela recebe, passa mal, tem enjoo, tem dor de cabeça. Sabe aquela dor de cabeça que vem do nada? Eu estava bem agora. Agora fui em tal lugar, voltei, já estou com dor de cabeça. Ou do nada você está em casa, daqui a pouquinho aparece a dor de cabeça. Nada aparece do nada. O nada não existe. Eu não me recordo se foi Michelangelo que disse, mas uma vez, acho que foi ele, se perguntaram sobre a questão da estrutura, né, que ele fazia, das pedras. Aí ele falou que a escultura já estava ali, ele só fez apenas revelar ela. Ele só fez visível. Exatamente isso. Já estava ali porque já tinha produzido na sua própria consciência. É importante a gente, às vezes, entender o poder que nós temos, que o Pai nos deu, nas nossas condições de evolução. Dentro das nossas condições, já movimentamos o fluido universal. É essa matéria primitiva que a gente fala aqui. Por isso que a gente tem que saber de matéria. Que matéria é essa? Por isso que a gente tem que saber quem somos nós, porque, de onde nós viemos, como fomos criados. Porque senão a gente faz coisas sem saber, nos prejudicamos sem saber, né? E tudo tem uma responsabilidade, não tem jeito. Quando a gente fala assim, vamos procurar ser indulgentes, o Evangelho não faz isso pra gente. A indulgência, pessoal, não falar mal do outro, desejar ao bem a qualquer pessoa, até o criminoso. Porque no sábado passado chegamos à conclusão que quem é o criminoso? Todos nós. Crime é sinônimo de erro. Crime é sinônimo de ir contra a lei, seja a lei física, seja a lei natural, que é a lei de Deus. Então, se nós ainda somos imperfeitos, é porque nós ainda caminhamos contra a lei. Somos egoístas, somos vaidosos, somos preconceituosos. Então, somos criminosos também. Por isso a gente tem que amar o criminoso, porque gostaríamos de ser amados. É importante, quando a gente fala, às vezes quando a gente estuda o livro dos Espíritos, às vezes ele se torna cansativo quando a gente não está entendendo o porquê que o irmão Allan Kardec perguntava isso aos irmãos espirituais.
Porque ele queria saber, lá no início de tudo, como que aquelas mesas girantes voavam sozinhas. Porque o nada não existe. Tinha que ter algum sentido aquilo. Que era a diversão lá da França, né? Na época. Ele foi chamado para ver aquelas mesas girando lá sozinho. Mas só que ele como um ser inteligente, né? Ele começou a perguntar às mesas determinadas coisas. Por exemplo, se isso é certo, dê 3 toques. As mesas, ó, batiam. Se ela respondeu, é porque tem uma inteligência por trás daquilo. Foi aí que surgiu a doutrina. Se tem uma inteligência, que inteligência é essa, gente? É o espírito. Tinha um espírito produzindo aquelas coisas, movimentando, levantando aquelas mesas, girando aquelas mesas. Foi daí que surgiu a doutrina espírita. Então, é para a gente observar que os nossos pensamentos produzem coisas todo dia. Quando a gente fala que nós modificamos a nossa vibração, né, para boa ou para ruim, que a nossa companhia espiritual depende da gente, é porque a gente movimenta o fluido universal a nosso favor e ao nosso desfavor. Movimentamos o fluido universal. Essa vibração do fluido faz com que a gente se identifique. Qualquer médium ou qualquer irmão no mundo espiritual sabe o que a gente está pensando, o que a gente está desejando. E se ele se afina conosco, pensa a mesma coisa, ele se aproxima. Essa é a nossa companhia, por isso que nunca estamos sozinhos. Mas como fazemos isso, gente? Movimentando o fluido universal, que é essa matéria primitiva que o Livro dos Espíritos ensina para a gente. Por isso estudar é importante, né? Porque toda vez que a gente começa a ler o Livro dos Espíritos, tem muitas pessoas que começam e não terminam, porque parece cansativo. A verdade é essa. Você fala, pô, mas caramba, muita coisa eu não estou entendendo. E por que eu tenho que entender disso? Por que isso vai ser importante para mim? É importante porque você vai se responsabilizando. Vai se responsabilizando. Fala. Deixa eu te dar uma dica. Eu passei uma recepção com uma pessoa. Sim. Eu confiava. E tanto eu quanto a minha família ficam muito chateados. A gente já está vivenciando essa situação. Sim. E volta e meia a gente conversa sobre isso e fala da pessoa. Sim. Eu falo que vocês sabem. Isso prejudica. Vocês e a pessoa. Prejudica a gente E a pessoa. Mas por quê? Porque A questão da movimentação do fluido. Exatamente, você entendeu? É isso aí. Quando você emite essa energia de não perdão, não perdoei pelo que a pessoa fez, é energia de sofrimento. É a energia que vai contra a lei natural, porque a lei natural é perdoar. Se eu não consigo perdoar, eu não me movimento para isso, eu estou movimentando energia densa, energia negativa. Aí eu absorvo essa energia e emito essa energia. Se a pessoa estiver na mesma vibração, olha só como é que as coisas são. Se tiver na mesma vibração, também recebe. E aí há uma responsabilização em cima disso, entende? Então, eu mesmo tendo sido a pessoa que passou, Sim. foi entre aspas. Sim. Ninguém é vítima, não sabe. Sim. Ninguém passa por aquilo que não tem que passar. Pronto, você entendeu isso aí? Né? Mas assim, nesse caso, entre aspas, eu sendo a vítima, eu falando, eu acabo também sendo Sim. responsável por aquilo. Porque isso é falta de indulgência. Indulgência é você compreender que o outro errou, porque com certeza é um ser ignorante. Ele não entendeu a dinâmica da vida. Entendeu? Eu tenho que compreender a ele, porque eu também quero ser compreendido na minha ignorância. Porque eu também ainda estou ignorante. É esse trabalho que a gente faz com a gente mesmo. Porque perdoar é se livrar do sofrimento. Né? Quando a gente fala assim, essa pessoa me machucou, eu quero ficar bem distante dela. Você pode ir para o Japão, do outro lado do mundo, mas se teu pensamento estiver ligado de raiva, de ódio, de incompreensão, você está mais ligado do que você imagina. Está mais perto do que você imagina.
Se desligar é perdoar. Deixar a pessoa. Então, no caso, se eu parar de falar, Pronto. parar de falar da pessoa, Pronto. aí seria uma questão, já é um passo. Já é o passo. Por mais que eu tenha atenção. Sim, mas já é um passo. Você está se controlando, porque a gente não dá salto, né? Ninguém perdoa de um dia para o outro porque acha que tem que perdoar, porque entendeu que tem que perdoar. Não é assim. Nós somos natureza. A natureza ela tem seus passos leves, entendeu? Claro, dentro do nosso esforço. Eu tenho que me esforçar, porque dói. Não é fácil a gente perdoar o outro. Perdoar aquele que me magoa, perdoar aquele que me traiu. Não é fácil. Para ninguém é fácil isso aí. Agora, Entendeu? a doutrina não diz que você tem que conviver, certo? Eu ainda Não. convivo com a pessoa, mas Não. isso na doutrina Nós não temos essa obrigatoriedade. Tem aquela frase que diz assim: o que Deus uniu, o homem não separa. Mas Deus só une pelo amor. É a única forma que a gente pode estar unido. Amor. Se não tem amor, não há necessidade da união. Entendeu? Posso fazer uma pergunta? Pegando esse gancho aí do fúrido, tudo mais, do perdão, queria trazer uma questão do sonho, né? Vamos supor, a pessoa me fez mal, fiquei com aquele sentimento de mágoa, e aí, perdoei. Passou um tempo, quando a gente sonha, você disse que o espírito Sai do corpo. Quando você sonha, não. Quando você dorme, sai do corpo. tem um desdobramento. Desdobramento, isso. E aí, um belo dia, numa noite, você está sonhando e do nada você encontra aquela pessoa e você disse que perdoou. Intimamente ainda não foi o perdão sincero. Depende, pode ser interpretado isso, essa questão. Depende do que você está sentindo. O perdão sincero é não sofrer mais. Veja bem, a gente pensa assim às vezes, né? Você falou, é deixar a pessoa Viver, exatamente, caminhar, Eu porque você também quer caminhar. Mas aí, uma noite eu sonhei com aquela pessoa ali. Sim, não tem problema nenhum. Olha só, perdoar não é esquecer. Nós esquecemos alguma coisa? Tudo que a gente passa no mundo físico, nós não esquecemos nunca mais. Seja coisa boa ou coisa ruim, gente. Perdoar é exatamente nós deixarmos a pessoa caminhar. É não se sentir mais ofendido. É entender que aqui, primeiro, que se aconteceu com você, houve uma necessidade. Mas necessidade de quê? Do seu crescimento. Porque a gente só passa por um sofrimento quando há necessidade. O Pai é infinitamente justo conosco. Você não é levado, você não é nem xingado se não houver necessidade. Não existe nada sem necessidade. Tudo acontece por um propósito. E o propósito é o nosso crescimento. Né? Não é castigo, é amor. Porque veja bem, não tem como você ajudar uma pessoa que sente dor se você nunca sentiu essa dor. Porque a dor é única, é da pessoa. Se você nunca passou por isso, como é que você vai entender a dor que ela está sentindo para você poder auxiliar? Quando a gente sonha e a gente lembra depois, a gente consegue trazer o sonho traz algum tipo de mensagem para a gente? Depende. Se você se sentiu bem, beleza, está perdoado. Se você se sentiu mal, não houve perdão ainda. Mas o sonho muitas vezes não é uma continuação da vivência do espírito e do plano? Pode ser que sim, pode ser que não. Olha só, o sonho, né, a gente traz a lembrança que a gente traz do sonho é só aquilo que há necessidade. Já viu que a pessoa às vezes fala assim: eu não sonho nunca. Eu nunca sonho. A pessoa sonha. Só que quando ela volta para o corpo, né? Ela tem os encontros dela no mundo espiritual, quando ela vai dormir. Mas quando ela volta para o corpo, talvez tudo que ela passou fora do corpo não houve necessidade da lembrança. E aquele sentir que já viveu aquela situação. Muitas vezes acontece isso comigo. Eu estou numa situação, aí é como se eu já tivesse vivido aquilo assim. Ela deixa Isso seria o quê? Geração de Pode ser que você tenha vivido realmente aquilo ali. Nós somos espíritos velhos. Mas pode ser que não. Você não teria essa sensação à toa, né? E outra coisa, nós somos espíritos velhos, a gente tem lembranças. Até no mundo físico, né? A gente encontra uma pessoa,
conheço essa pessoa, não sei de onde. Você nunca teve com ela. Nessa encarnação. Mas uma pergunta, os espíritos que estão no nosso lado, eles têm acesso ao nosso pensamento ou só quando a gente manifesta a raiva, o amor? O acesso é único, só Deus. Só Deus, né? Agora, você manifesta. Sim, mas se eu não falar, não manifestar, eles não tem. Por isso Agora, que nem pode todos os falar. espíritos conseguem enxergar o seu pensamento. Nem todos. Né? Existem espíritos que conseguem penetrar no seu pensamento. Penetrar não na sua mente, na sua consciência, no seu pensamento. Entender o que você está pensando. Mas nem todos. Olha só, não é porque a gente passa para o mundo espiritual, através do desencarne, que a gente vai ter todas as claridades, não. Não é assim. A ignorância nossa permanece. Até porque depende do nível do estudo. Depende muito. Se a gente não tiver compreensão, principalmente da continuidade da vida, a gente desencarna perdido. Acha que está encarnado ali, volta para casa, vai para o trabalho, perturba as pessoas dentro de casa, porque ninguém quer falar com ele, ele tenta derrubar alguma coisa, porque não entendeu o que desencarnou. Olha só o nível de ignorância como é que é. Entendeu? Não depende. Por quê? A gente vai chegar nesse termo aí na pergunta 459. Bom, Então vamos esperar. então vamos lá, Jamilson, posso fazer uma pergunta? Ela fez uma pergunta e agora eu fiquei essa questão do déjà vu. A gente acha que, pô, aquilo ali já aconteceu comigo. E aí eu estava pensando aqui, como você falou, que quando a gente encarna, nosso trajeto já está traçado, né? E não existe o acaso. Quando acontece em forma de déjà vu, porque aquilo ali, aquele momento ali já estava, de repente, traçado para a gente vivenciar. olha só. Vamos deixar isso para frente. Nós vamos falar sobre isso. Vamos chegar lá. Tem que entender outras coisas antes. Tem que entender outras coisas antes. Pode fazer a pergunta em relação ao que a irmã fez, a primeira? Uhum. Você está convivendo com uma pessoa dentro da sua casa. Você procura, pelo menos, estou pedindo que haja paz. Sim. Certo? A pessoa... Sua família mesmo, desde casa. Não é família dentro de casa. Pessoa que eu botei, né? Dentro da minha casa. E está havendo uma situação assim. Entra, não fala boa noite. Fala bom dia. Eu mudei porque mudaram comigo. Mas sendo que eu estou pedindo só paz para aquela pessoa. O que você me diz em relação a isso? Eu estou agindo bem com ela, mesmo ela não está falando comigo? Então, olha Eu estou só. pedindo paz. Se for sair da minha casa, que vá em paz, que, entendeu? Então, olha só. Sem briga. Nós não somos obrigados a nada. O espírito tem livre-arbítrio. Mas eu estou agindo mal, não falando com ela, porque ela não está me... outro dia eu dei boa noite, ela não respondeu, só outra pessoa. Você está desejando bem para ela? Eu estou. Não é o importante. Só que eu estou me sentindo assim, mal, porque a pessoa está dentro da minha casa, não fala comigo, eu me sinto uma estranha. Eu só estou pedindo ao pai que ela saia até de lá em paz. A vida a dois, né? A vida a dois é difícil porque nós temos que ceder muito. Mas na outra Não parte não existe o cede, acaso, né? né? Nós vivemos com as pessoas, seja dentro da nossa casa, na vizinhança, no bairro, na cidade, no estado, no país. Todas as pessoas que rodeiam a gente são difíceis porque nós precisamos ceder. Essa é difícil, que ela nem E as perdoa. pessoas que nós vivemos são necessárias para o nosso crescimento. Ela não perdoa também. São o nosso maior instrumento. O que a gente tem que se preocupar é conosco. Né? O que você vai se responsabilizar é pelas suas atitudes e os seus pensamentos. Porque eu fiz assim, ó. A gente se preocupar com o outro é esquecer de nós mesmos. Eu dei a mão na hora que Nesse precisou, sentido, né? entendeu? Eu dei a mão na hora que precisou. Eu tenho minha... Vamos lá, gente. Vamos lá. 80. Vamos ver essa 80 aqui. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? O que vocês acham? Deus continua criando ou ele só criou na origem dos tempos? Continua grande. Deus não para de criar. Não para de criar. A criação continua. Né? É permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? A Allan Kardec já perguntou isso, não já?
Olha como é que ele perguntou de uma forma diferente. Os espíritos se formam espontaneamente? É espontaneamente que os espíritos se formam, gente? Ou procedem um dos outros? Um espírito cria o outro? Não. Você entende como é que ele perguntou? Deus os cria. Não temos que ter dúvida disso, né? Como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. A gente ainda não entende como é que é essa criação. Oi? Não. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Simples por quê? Sem tendência ao bem, sem tendência ao mal. Ignorantes por quê? Porque não entendem de nada, não sabem de nada. Na nossa primeira reencarnação, é assim que nós viemos, no mundo primitivo, né? Sem tendência ao bem, sem tendência ao mal e sem compreender nada, tá? Mas temos uma coisa que ele coloca na gente: livre-arbítrio, capacidade de escolha. Outra coisa que ele coloca na gente: razão, a inteligência, para que a gente possa escolher a nossa caminhada. Só que é claro, todas as vezes que a gente reencarna desse jeito, existirão outros espíritos. Existirão outros espíritos. Existirão outros espíritos que terão condição de nos orientar, né? Ou na área da intelectualidade ou na área da moralidade. E assim a gente vai fazendo as nossas escolhas, encarnando e reencarnando até a gente chegar a ter uma compreensão melhor. Mas nós somos criados todos simples e ignorantes. É interessante a gente observar isso, porque quando a gente pensa assim, Jesus, né, já era perfeito, extremamente perfeito, organizador da formação da terra, desde que ela saiu lá da abóbora da Palatina lá, né? Saiu efervescente, o seu esfriamento. Jesus participou disso tudo, gente. Até surgiu o primeiro ser orgânico. Jesus já era perfeito. Aí a gente pensa assim: ele então foi criado perfeito? O que vocês acham? Não, gente. Todos são criados simples e ignorantes. Um dia nós teremos esse conhecimento também. Um dia nós seremos perfeitos também. Entendeu? Essa criação constante dele, se ele continua criando espíritos simples Sempre simples e ignorante. Simples e ignorante. Essa é a condição, porque não existe privilégio. Não existe privilégio na criação. Né? Não existe privilégio. Isso é importante para a gente entender o quanto nós não somos melhores que o outro. Que ninguém. Não existe privilégio. Ninguém é privilegiado. Se hoje você tem uma vida melhor que o outro, utilize bem. Transforme isso em bênção. Não só para você, mas como para todos que te rodeiam. Porque se você não fizer bom uso, com certeza as próximas encarnações. Oi? Então, só para entender mais um pouco. Então, quer dizer, nesse momento agora, todos aqui somos espíritos antigos. Mas, ao mesmo tempo, estão surgindo espíritos simples e ignorantes nos mundos primitivos. Não existe várias. Você não pode pensar no planeta Terra, você tem que pensar no universo. O planeta Terra é só um pontinho praticamente invisível quando a gente olha de fora da Terra. O próprio cientista mostrou isso para a gente. Né? Tudo bem. Então, mas aqui no planeta Terra, como que... Nós somos espíritos que já tivemos uma caminhada. Já passamos pela área da primitividade. Até você falou no começo que a gente está aqui, porque a nossa energia hoje é... Nós estamos estamos na fase de prova e expiação. É uma condição diferente. Entendeu? Não existe privilégio na criação. É importante a gente entender isso. Porque às vezes a gente acha que Deus é mais bonzinho com um do que com o outro. Né? Não existe. Todas as nossas felicidades e os nossos sofrimentos estão diretamente relacionados à nossa caminhada, às escolhas que a gente fez. Né? Se alguém quer saber o
que foi na encarnação passada, é só observar essa encarnação. As facilidades, as dificuldades. As dificuldades que nós temos agora, com certeza foram construídas ontem. Se não nessa encarnação, nas outras. Porque nós somos o resultado sempre de nós mesmos. Não somos o resultado de culpa de ninguém, nem muito menos de Deus. Né? Porque a gente quer culpar alguém pelo nosso sofrimento. Né? O nosso sofrimento, a única culpa é nossa mesma. Né? Então não existe privilégio na criação. Vamos parar por aqui na questão 80, né? Daqui a 15 dias a gente começa na 81. O livro dos Espíritos, só para a gente fazer um fechamento, o livro dos Espíritos é um livro que tem que ser estudado dessa forma, devagar, né? Vendo o que realmente o irmão Allan Kardec quis perguntar para os irmãos espirituais, né? E principalmente a resposta que os irmãos dão, porque isso vai clareando a nossa mente, vai clareando. É tão interessante que o sair da ignorância é o diminuir do sofrimento. É difícil sentir dor e não saber por que sentimos dor. Quando a gente sabe, a coisa já fica melhor para a gente. Tá? Então vamos parar por aí. Semana que vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Obrigado, gente.